Nada muda no bom momento do Atlético, na boa evolução do Atlético. Chega com confiança e com moral para jogar no Paraguai. Para mim, é o favorito. É muito mais time do que o Lanús. Isso aí, eu acho que é unanimidade. Porque o Lanús, gente, é um time pequeno. E não é demérito nenhum com o Lanús. É um time de baixo. Independente disso, cara, de vir Lanús, temos condição, somos melhor time do que eles, entendeu? Que o Lanús, se juntar toda a sua torcida, toda a torcida do Lanús no mundo, não dá mais de 200 mil pessoas, entendeu? É um time de bairro, um time pequeno. O Atlético, e olha só, é favorito absoluto para jogar contra o Lanús. O Atlético tem muito mais time que o Lanús, mas muito mais time. O Lanús, por conta disso, mas assim, o Lanús é um freguês do Atlético, né, ô Tanaka? Nós já conquistamos 2 títulos sul-americanos em cima do Lanús, então pode ser o terceiro, hein? E desculpa aí o Lanús, torcedores, mas é o pai contra o filho, hein? Tal como lo escucharon, peloteros, los brasileños menospreciaron sin piedad a Lanús, llamándolo equipo pequeño, de barrio y sin historia. El ego era tan gigantesco que jamás imaginaron lo que estaba por venir. Pero cuando llegó la final y la tensión se rompió en la tanda de penales, el golpe fue devastador. Lanús los silenció, los sorprendió y los puso en su lugar. Veamos el video, pero antes, peloteros, suscríbanse y ayúdenme a llegar a los 100,000 suscriptores. Que situação bizarra do Atlético Mineiro. O Atlético chegou em 2 finais no ano passado. Copa do Brasil e Libertadores. Perdeu as 2. Copa do Brasil para o Flamengo, Libertadores para o Botafogo. Nesse ano, chega na final da Sul-Americana. O torcedor atleticano otimista, porque dessa vez o Atlético Mineiro era bem favorito. É muito mais time que o Lanús. Cara, o Atlético perdeu muito gol. Na prorrogação, 2 gols, cara a cara com o goleiro. E ainda com a crueldade, né? Ainda um detalhe de crueldade. O craque do time, o ídolo do time, perde um dos pênaltis e o Atlético perde a final da Sul-Americana para o Lanús. Gente, o Atlético era muito favorito. Não dá para achar super normal perder uma final para o Lanús com o elenco que tem o Galo, com os salários altíssimos que tem no Atlético Mineiro. Agora, é uma situação bizarra, é uma nuvem negra em 3 finais. Nos últimos anos, o Atlético Mineiro perdeu as 3. Bizarro. E eu vou falar uma coisa aqui, tá? Eu vou falar uma coisa aqui. Desabafa, Betão. Eu vou falar uma coisa. A torcida não merecia isso, tá? A torcida não merecia isso. Mas aqueles que comandam o Atlético não mereciam um título. Esse título era da torcida. Mas quem manda no Atlético não merecia o título. Parabéns ao Lanús, merecido, deram a vida, tiveram a estratégia, porque tem um time inferior, e a estratégia deu certo. A gente pode falar do Sampaoli, que para mim é uma grande campanha, né? Aí, né? O Atlético não jogou nada. Mas quando a bola do jogo, quando a chance do jogo cai nos pés do Biel, parabéns, Paulo Brax, parabéns, Vitor, que em 2026 vocês dois estejam longe do Atlético, porque vocês para contratar são fraquíssimos, são péssimos. Quem queria o Biel, gente? Quem queria o Biel? Quem? Me fala quem queria o Biel no mundo? Ninguém queria o Biel. E o Biel entrou para perder o gol cara a cara, que podia ter dado título, e perder um pênalti. Homem do jogo, né? Que poderia ter ajudado a gente aí a ser campeão. Né? O Hulk perdeu também, mas o Hulk já fez muito pelo Galo, tem que falar. Perdeu, beleza, já fez muito pelo Galo. O Vitor Hugo aí perdeu, porque não era nem... chega uma hora também que começa aqueles caras mais fracos cobrar pênalti, aí não tem jeito, uma hora alguém vai errar, né? Mas eu espero que ano que vem a gente tenha uma reformulação nessa diretoria de futebol fraquíssima que a gente tem. E agora, meu amigo, agora, viu? Eu não sou estudado não, viu, gente? Eu não tenho formação não, mas pode ter certeza que sem formação eu não montaria esse elenco patético que vocês montaram. E aí, nação, mais uma final e mais uma derrota do Atlético no vice-campeonato. Cara, em um ano são 3 já, né? Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. É vergonhoso. Vergonhoso pro Atlético Mineiro, que enfrentou uma equipe ridícula.
Como é ruim esse tal de Lanús. Os caras não conseguiam encaixar uma jogada sequer ofensiva, sem erro de passe, sem lançamento pra ninguém. Uma equipe nula praticamente no ataque, e o Atlético Mineiro pediu pra perder essa final, né? O gol que o Biel perde, cara. Hulk perdendo pênalti também, bateu ridiculamente. Aí no finalzinho, ainda na última cobrança, o Acosta deu uma zoada, isolou, perdeu o pênalti. Falei, pô, agora vai. Vai nada. Mais uma pipocada do Atlético que tinha tudo pra ganhar. Se você colocar a folha salarial do Atlético comparado com a do Lanús, dá até vergonha e você fazer essa comparação, porque a do Atlético é muito maior. O Atlético gastou num técnico que eu acho que hoje, tirando o Abel Ferreira, é o treinador mais bem pago do futebol brasileiro. Tinha tudo pra ganhar a Sul-Americana e não ganhou. Pipocou de novo. Vexame, hein? Vexame do Galo. Mais uma vez, uma atuação ridícula do Hulk, que às vezes prefere chorar, reclamar do que iniciar a jogada ou até continuar num caso de um contra-ataque. Decepcionante. Mas bora botar fogo na discussão. Agora eu quero saber da tua visão aqui, ó, através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, dê essa moral pra gente, inscreva-se no nosso canal e bora deixar muito like nesse vídeo. Valeu, até a próxima! Sabe, aqui o meu placar amanhã, não acho que vai ser jogo fácil, mas o meu placar amanhã é 3-0 do Galo. Rapaz. 3-0 Galo, certo? Chegou a nossa hora de conquistar a grande conquista. Além da parte técnica, além da parte emocional, eu acredito que o Atlético tem tudo para levar isso aí, viu? Se na Copa Libertadores o Brasil domina, os times brasileiros são hegemônicos nesse momento, teremos semana que vem mais uma final brasileira, né, entre Palmeiras e Flamengo, isso não se repete na Copa Sul-Americana. Vamos recapitular os últimos títulos, as últimas finais. 2021, o Atlético Paranaense derrotou o Red Bull Bragantino e foi campeão, na final brasileira. Mas em 22 o São Paulo perdeu a final para o Independente Del Valle. Em 23 o Fortaleza foi derrotado pela LDU de Quito na decisão. Em 2024 o Cruzeiro perdeu a final para o Racing. Agora, em 2025 o Atlético Mineiro perdendo a final para o Lanús. Mais um time argentino ganhando o torneio. Segundo ano seguido que um time da Argentina levanta o troféu. Ainda há quem trate a Sul-Americana como se fosse um torneio sem importância, sem grande importância. Claro, ele não é Libertadores, isso é evidente. Mas tem sim a sua relevância. E deve ser considerado com respeito o título da Copa Sul-Americana. Ou alguém acha que a emoção dos torcedores do Lanús e dos seus jogadores após o triunfo sobre o Atlético nos pênaltis não tem valor? Enfim, uma certa arrogância, uma certa prepotência, né, de quem desfaz do torneio e não é capaz de conquistá-lo. Difícil. O problema é que se perder agora acabou, né? Ficou mais complicado. Zagueiro que bate sério. Vai, Vitor Hugo. Vai, Vitor Hugo. Com você. É o Victor Ele bate sério, hein? Ele domina. Aqui pelo meio de campo ele pode começar a fazer pênalti pro cara. Atenção, bateu. Ah, meu Deus do céu. Cavadinha não. Não. Olha o silêncio que ficou, velho. Cavadinha não. Numa final, inacreditável, cara. Como que você bate uma cavadinha na final, meu Deus? Sabendo que o outro goleiro já fez 3 defesas. Aí a facilitar é da sorte pro azar, hein? Tava confiante o homem, cara, pô. assim, eu tenho até dificuldade de encontrar palavras aqui, Big. Difícil, hein, O Galo é vice-campeão da Sul-Americana. Acabou. Oh, meu Deus do céu. Cara, zagueiro tem que bater sério, velho. Ele não é cobrador. Tava todo mundo esperando um chute forte, né? Mano. Fecha o olho, chuta, velho. Faz igual o Emerson faz, velho. Pra que você vai bater cavadinha, velho? Pelo amor de Deus, cara. O ano termina mal, hein? Não acabou ainda, né? Mas assim, lastimável, triste. O Lanús tem uma revanche, né? Porque tava tinha sido vice do Atlético, na desvantagem do Galo. Então ganha a revanche, vai disputar a Recopa, vai pra Libertadores direto. Tudo que a gente sonhou aqui na Central do Malte, cada um na sua casa lá no YouTube, turma lá em Assunção. Muito triste, né? Tudo vai por água abaixo. Big, realmente complicadíssima a situação. E isso que o Jefferson falou é a mais pura verdade. O cara que tinha ali tudo construído, um bom segundo semestre e jogou tudo na lata do lixo. Realmente um final de ano melancólico, completamente
cá, tô lúcido, tá? É muito perigoso gravar vídeo no calor do resultado, mas eu tenho esse compromisso aqui, então eu vou fazer. Tudo encaminhado pro Atlético ser campeão, né? Mais torcida no estádio, mais elenco, time melhor, técnico melhor, mas fracassou. E fracassou, mais uma vez, pela incompetência, pela falta de atitude, pela falta daquilo que durante toda a temporada a gente destaca aqui. Personalidade não tem. Os penais escancararam a falta de personalidade e de confiança de boa parte desse grupo aí. Quem tem o mínimo de personalidade e confiança jogou e deu resposta. Everson, Igor Gomes, Dudu, que não deveria ter saído, né? Não vou destacar o Vitor Hugo, não. Fez até um bom jogo, mas quando foi bater o pênalti, chega, farda, joga e perde pênalti, né? Rebolou para bater o pênalti. Se bate pênalti daquele jeito, né, Vitor Hugo? Aí entra o Biel, honestamente, não tem tamanho para jogar no Atlético. Falando em tamanho, tomara que quem trouxe o Biel para o Atlético entenda o tamanho desse prejuízo que o Biel trouxe aí nessa decisão. 2 bolas na frente do gol, ramelou. Pênalti, ramelou de novo. Quando um jogador decide numa final, come a bola numa final, a gente destaca. Então por que quando um jogador é protagonista do fracasso, eu não posso destacar? Outro jogador, defendi aqui, gravei vídeo ontem, falei dele, mas que em momentos importantes e decisivos, principalmente em pênaltis, ele falhou mais uma vez. E eu me refiro ao maior da história do Atlético, que é o Hulk. Não jogou absolutamente nada, ainda perdeu o pênalti, mais um pênalti perdido em decisão pelo Hulk. Foi um nada em campo. O Hulk fez número em campo, número. E ficou até o final para bater o pênalti. A única coisa que se esperava dele, ele foi lá e perdeu. O Everson fez o que pôde, goleiraço, São Everson, mas a cota de milagre também bate no limite, né? Então eu apostava nesse título, e apostava mesmo, mas perdi a aposta para um Galo absolutamente sem personalidade, sem confiança, sem atitude. E que eu lamento ter que dizer isso aqui, mas eu vou dizer. Eu tô falando do jogo de hoje, eu tô falando da decisão de hoje, eu tô falando do Campeonato Brasileiro, que esse time fez até aqui na temporada. Esse atual elenco do Atlético, boa parte dele, senta à mesa e negocia com a derrota e com o fracasso. Com frequência. Se eu sou resultadista, é claro que eu sou, gente. Qual a finalidade de disputar 3 finais e fracassar nas 3? A finalidade é disputar? Para mim, não. Então, reafirmo, boa parte desse atual elenco aí tem o rótulo do fracasso na testa. 3 finais perdidas e uma delas que foi a de hoje, sinceramente, inaceitável. Jogou contra um time de bairro, pequeno, com pouca torcida, sem nenhuma tradição, mas que encarou com humildade. Sabia que não tinha força para encarar mesmo de peito aberto, levou o jogo para os pênaltis e ganhou do Atlético. 3 fracassos em menos de um ano. Tá na hora da gente falar de quem planeja tudo isso aí, de quem demite, de quem contrata, de quem mantém e de quem não aparece para explicar. Porque boa parte desse elenco aí é formado por quem não tem o sangue atleticano nas veias. E isso é inaceitável. Vergonhoso isso que aconteceu no Paraguai. Tem muita gente que precisa explicar isso aí. Beijo na alma.